Oi, gente, como é bom estar aqui mais uma vez no Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva. Antes de começar, viu? Eu ia falar o nome dela, mas peraí, para dar um suspense. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, tá? Aperta aí o sininho, dá um like, comenta no final do podcast, tá? Não esqueça, porque para vocês não deixarem de receber as notificações, certo? Os novos vídeos. Eu tô autocuidando do nosso podcast, né, Carliane? Eu tô autocuidando. E hoje estou aqui com a psicóloga Carliane Mendes. Tudo bom? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Tudo certo aqui. Ai, ótimo. Um prazer te receber aqui. Tu viu que eu dei uma autocuidada Porque o tema, gente, é autocuidado. E ela vai falar aqui sobre autocuidado. Que tema, né, Carliane? Um tema muito pertinente nos dias de hoje, né? Antes de eu começar a falar, queria agradecer pelo convite. Eu acho que não tem problema falar, né? Eu já cheguei aqui falando o quanto eu tinha ficado feliz em saber da sua atitude, né? De estar falando sobre temas tão pertinentes nos dias de hoje. É um diferencial, com certeza. E aí, assim, antes de falar do autocuidado, posso me apresentar, né? Gente, meu nome é Carliane Mendes, né? Sou psicóloga clínica e também escolar. Eu trabalho na Prefeitura de Fortaleza. E eu estou aqui hoje para contribuir com vocês um pouquinho, explicando sobre o que é, né, o autocuidado, de que forma ele afeta. É um tema assim, que caiu no senso comum o nome, e aí por isso às vezes as pessoas acham que é besteira, mas não é, e eu vou provar porque que não é, né? Vou trazer aqui alguns significados e significantes, a psicanálise vai explicar sobre isso, que é a minha linha teórica, e aí eu espero contribuir, né, para que as pessoas possam ver também o quanto é sério, e a partir disso poderem ter resultados melhores na própria vida, que eu acho que é o principal. Com certeza. Então, vamos lá, né? O que é o autocuidado? Essa palavrinha pequenininha, não tão pequena, né, Carliane? Mas muito importante. Explica aí pra gente o que é o autocuidado. No significado mais fácil, é o cuidado de si, né? Autocuidado. E aí as pessoas entendem que pode ser qualquer coisa, tipo, desde lavar o cabelo até... Eu gosto muito, por exemplo, de sair para ter um momento meu, né, um café da tarde, vamos dizer assim. Esse é o significado mais simples, mas a gente sabe na psicologia que vai muito além disso, né? O autocuidado, na linha teórica da psicanálise, se trata de um autoinvestimento de si. Então, se trata do quanto eu estou cuidando de mim. E isso é muito sério, porque, por mais que pareça simples, eu percebo muito na clínica e também lá na escola com os adolescentes, que eu trabalho muito... trabalhei 7 anos numa escola e agora estou só na prefeitura. A gente tem uma mania muito grande de cuidar do outro, que não é autocuidado isso, para que esse outro possa nos dar de volta. Como se a gente terceirizasse cuidado. E isso é muito sério, porque os psicanalistas falam, né, os psicólogos pontuam, e aí nem só da psicanálise necessariamente, que não tem como o outro cuidar de você da forma que você deseja, porque além disso ser um peso para o outro, né, o outro está passando pelas próprias questões, pelas próprias batalhas, pela própria vida. Então, como é que ele vai cuidar dele e de você? Né? Ainda que a gente entenda na psicologia que rede de apoio é fundamental, o nome já diz, apoio. Não é para levar por você no colo, é para ir de mãos dadas. Então, o autocuidado seria, num termo mais simples, o cuidado profundo de si, que vai desde uma atividade pequena, como eu determinar alguns minutos do meu dia, todos os dias, para mim, para ter coisas mais profundas, como a própria terapia, como um esporte, né? Algo que seja um investimento de si. Essa é a explicação mais fácil. Certo, ótimo. E assim, vamos voltando lá quando surge, né? Lá para a infância, lá para o nascimento, para a relação com a mãe, com o pai. Como é que funciona isso?
E quem tem o papel assim principal nessa formação do autocuidado? Pronto. Agora a gente vai para a explicação mais profunda, né? Assim, muitos psicólogos, por exemplo, na clínica, eles escolhem qual nicho eles querem trabalhar, né? Criança, adolescente ou então adulto. Não vejo com frequência psicólogos trabalhar com todos os públicos. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com todos os públicos, porque é uma coisa minha. Não estou dizendo que o outro está certo ou errado. Mas é porque enquanto é a abordagem da psicanálise, eu percebo que a criança que a gente foi, ela não deixa de existir. Então, eu atendo desde criancinhas de 2, 3 aninhos na clínica, para até já atendi, atualmente estou sem idoso, mas já atendi até 70 e poucos anos. E a gente percebe que coisas que ficaram marcadas na infância, elas reverberam na vida adulta praticamente infinitamente. E aí eu gosto de ler, óbvio, né, sobre infância, sobre família. E eu percebo não, né? A teoria diz que a criança ela vai aprender a ler o mundo a partir do olhar dos pais. Então, eu começo a entender o que é certo e o que é errado, não pelo que os meus pais dizem, como se pensa, mas pelo que os meus pais fazem. Né? Existe até uma estatística, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, que fala que a criança ela aprende tantos por cento lendo, tantos por cento assistindo, mas a maior porcentagem é pelo exemplo. Então, é vendo os pais. E aí, como é que começa isso? Né? Nosso principal momento é o momento em que a gente é bebê. Porque ali existem até casos na história, na ciência, que falam, por exemplo, de crianças. Eu lembro quando eu fazia colégio, eu estudei sobre isso, que foram perdidas na floresta, essas coisas, não sei se você viu, né? E aí não tinham esse comportamento de ser humano. Porque o que torna a gente humano é a cultura, para a psicanálise. Então, quando o bebezinho ele nasce, ele é apenas, né, um ser. Como ele vai ser, qual a língua que ele vai falar, a personalidade que ele vai ter, é muito também decorrente das ligações do meio, com a família e tudo. Então, o que a psicanálise vai falar sobre autocuidado, né? Para resumir aqui. A forma que essa mãe, principalmente, a gente fala muito da mãe porque é a primeira figura que cuida desse bebê. Mas, para a psicanálise, não necessariamente tem que ser uma mulher e nem um homem. É figura materna e figura paterna. A criança, o bebê, precisa das duas figuras. Da figura que dá o acolhimento, que dá o afeto, que dá o cuidado, geralmente representado pela figura materna. E a figura paterna, que é a figura que depois, mais na frente, vai apresentar para o mundo, apresentando leis, enfim. E aí, quando essa mãe começa a ninar esse bebê, quando essa mãe começa a brincar com esse bebê, no momento da amamentação, que não necessariamente tem que ser o peito, mas se ela puder estar lá com aquele bebê, tendo aquela troca afetiva, ela está explicando para aquele bebê, por isso que eu brinquei, né, simbolicamente, que ele é muito importante. Então, ela mima esse bebê, ela brinca com esse bebê, e ela está mostrando para esse bebê que ele é incrível. Então, a forma que a gente é olhado primeiro por essa mulher, né, geralmente, é a forma como a gente vai se ver no mundo. Aí, por isso que, enfim, depois chega o pai, né, que é para dizer assim, não, peraí, que não é só você, e aí é quando a gente entende que também existem leis e limites, né, o respeito ao outro. Mas esse primeiro olhar é estruturante. Então, o que é que eu vejo muito na clínica? Lógico que existem exceções e tal, que quando essa ruptura acontece muito novinho, né, tem textos e textos da psicanálise que diz que quando o bebê nem sequer percebe que é amado, ele nem vinga, ou seja, são bebês que morrem prematuros sem nenhuma explicação pela ciência, são bebês que às vezes não encontram motivos. Assim, eu não estou falando da minha cabeça, assim, tem artigos e estudos inúmeros sobre isso. Então, enfim, quando o bebê ele tem essa ruptura muito cedo, ele pode vir a se tornar um adulto
com a falha nesse autocuidado, que para a psicanálise seria esse investimento de si. Então, eu estou sempre buscando um afeto no outro, eu estou sempre buscando um cuidado do outro, que na verdade eu queria ter tido talvez da minha mãe. Talvez eu queria ter tido lá na infância, mas ninguém nunca vai ser a mãe. Por isso que essa falta, ela vai existir para sempre. Ah, Carliane, então quem pode? Já estou até me atropelando aí, né? Eu queria que tu, assim, explicasse melhor essa parte que tu falou, né? Então, quando a pessoa ela não tem esse autocuidado da mãe ou da cuidadora ali que está como mãe, né? Ele tende a, quando adulto, buscar no outro, buscar ser amado, aprovação, alguma coisa, como é assim? Sim. Quando ele é bebê, né, eu ainda o nome ainda nem é autocuidado, é só cuidado. Porque a mãe está cuidando desse bebê. O autocuidado é quando ele vai entender que ele é tão importante que ele merece aquele cuidado para sempre. E aí, enquanto adulto, ele vai se dar, né? É tanto que a literatura fala que no momento em que ele está penteando os cabelos, que ele está se dando um tempo, quando adulto, ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu na infância, a ser cuidado, a ser amado. Só que quando essa ruptura acontece, no sentido de eu achar que não foi suficiente, ou que eu precisava de mais e tal, eu tenho a tendência de buscar numa relação abusiva. Eu tenho a tendência de buscar em amizades tóxicas. Por quê? Porque eu acabo entendendo aquele excesso como cuidado. Então, pessoas que têm essa falha, né, nessa questão estruturante da infância, Cuidadas, né? As pessoas que não foram cuidadas, geralmente na fase adulta, pode haver uma depressão, uma ansiedade. Os motivos da depressão e ansiedade não são só esses, mas são indicadores muito fortes. Porque, veja bem, eu entro no mundo sem a certeza de que sou amado. Como é que eu vou na vida adulta me impor quando alguém disser assim, faz isso por mim se tu me ama, por exemplo, uma relação abusiva? E aí eu vou fazer, porque eu entendo que amor, eu não sei qual é o parâmetro de amor, eu não tive essa referência na infância. O exemplo assim, que eu costumo muito usar na clínica com os meus pacientes, quando eu tenho um adulto autoconfiante, quando eu tenho uma criança autoconfiante, né? A criança, quando ela começa a andar, é só você reparar. Quando ele está dando os primeiros passinhos, e geralmente ele olha para trás, para ver se o pai e a mãe estão lá. E aí o papai e a mamãe geralmente dizem, pode ir, papai e mamãe tá aqui, se você cair a gente te segura. E aí essa criança, ela tem essa autoconfiança de saber que ela pode ir, porque tem alguém lá esperando por ela. Se der errado, tem alguém para ela voltar. Quando é que a gente entende que existe essa falha no cuidado, que vai existir para a vida toda se não for tratada? Quando, de repente, eu vou ter que fazer esses primeiros passos, simbolicamente, na vida, e eu olho para trás e não tem ninguém lá esperando por mim. Não tem ninguém lá dizendo assim, vai, que se der ruim eu estou aqui. E aí, quando essa falha acontece lá atrás, que aí o exemplo que eu dei do engatinhar é simples, mas tem vários outros, né? Nas primeiras decepções amorosas, quando eles entram na adolescência e por aí vai. Quando essas falhas acontecem, que eu olho para trás e eu vejo que não tem ninguém, eu me sinto angustiada. E a angústia, ela é uma base assim, para a depressão e para a ansiedade. Né? Se eu não tenho ninguém por mim, por que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para que eu estou aqui? Então, é aí que a psicologia entra, né? É aí que o psicólogo entra para tentar mostrar que, olha, faltou lá na infância, às vezes, né? Mas tá tudo certo, porque quando você era criança, você não podia se dar, mas enquanto adulto você pode. Então, a gente trabalha muito na psicanálise com a perspectiva de que na infância eu estou trabalhando com prevenção e na vida adulta eu estou trabalhando, felizmente ou infelizmente, com reparação. Reparar danos, né? Era o que eu estava pensando. E eu penso muito assim, Carliane, dando um exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui para a gente conversar sobre isso. Uma mãe que ela teve, por exemplo, né? Ela teve o primeiro filho, aí se dedicou, deu esse carinho, essa atenção para esse primeiro filho. Aí depois teve outro.
Aí essa mãe já está um pouco cansada. Vamos supor, no terceiro filho, a mãe já está ali, já passou por duas gestações, né? Está na terceira, já está mais cansada. Às vezes não tem muito... Ela está presente fisicamente, mas ela não dá aquele amor, aquele carinho que você falou, né? Não tem esses momentos com o bebê. Pode gerar também no bebê no futuro... tu tá entendendo o que eu tô falando? Ela tá ali. É uma amiga próxima, tá brincando. É um exemplo, assim, bem próximo. Assim, ela tá cuidando, mas não teve muito aquela troca de afeto, de carinho. Isso pode ser refletido como uma falta de autocuidado no adulto, nesse adulto? O que a psicanálise vai falar, por exemplo, sobre o trauma, né? Porque vamos pensar que uma situação dessa seria traumática para a criança. Ela fala que o trauma não necessariamente é real, mas, às vezes, uma interpretação que eu dou dos fatos, enquanto criança. O que eu quero dizer sobre isso? Eu tenho uma mãe cansada, que teve um filho, teve 2. No terceiro, ela é uma mãe quase só funcional. O que é uma mãe funcional? É uma mãe que desempenha as funções. Então, ela banha, ela amamenta, ela dá de comer, ela cuida, mas não há o simbólico que a gente acha tão importante na psicanálise, que é exatamente esse ninar, esse brincar, esse insistir, esse vai com a papinha fazendo aviãozinho. Isso é tão importante. A gente pensa que é besteira, mas não é. Então, faltou. Se aquela criança encontrar uma outra figura que faça essa, como a gente chama, né, figura substituta. Então, por exemplo, uma tia... Na vida adulta na ou infância? Na infância. Se ela encontrar, né, uma irmã, alguém que possa fazer esse papel, vamos dizer que vai aliviar. Então, a possibilidade dela não desenvolver é maior. Agora, se ela não encontrar ninguém, ela vai levar lacunas para a vida adulta. Agora, o que a gente fala muito? O ser humano, ele é surpreendente. Eu posso ter 2 filhos gêmeos, univitelinos, que vão ser completamente diferentes. Por quê? Depende muito. Um fez amizade com uma pessoa, o outro fez amizade com outra. Então, o Vygotsky, né, nem na psicanálise, ele é um educador, né, da pedagogia, enfim. Ele fala que o meio, ele influencia muito. Então, as relações de amizade que eu faço, por aí vai. Mas, assim, eu volto a dizer que esse período inicial, ele é muito importante. Não é 100%, lógico, porque eu também não posso reduzir tudo à responsabilidade da mãe e do pai, mas eu diria que é uns 90%. Uns 90%, né? E no caso, assim, de bebês que são abandonados, que tu estava até comentando antes, né, que a gente estava conversando, e aí, que falta, né, emocional na formação, quando um bebê é abandonado? Olha, eu fico... não, é porque eu tenho que pensar, porque eu falo muito, né? E é um tema que eu gosto, né? Eu tenho artigos para serem publicados nessa área. Eu amo falar sobre infância. E eu tenho um projeto para colocar na frente, exatamente falando de crianças em situação, por exemplo, de abrigo, bebês. Como que isso pode reverberar na vida adulta? E aí eu vou trazer uma fala do Ferenczi. O Ferenczi é um contemporâneo do Freud. Ele tem uma fala que ele diz assim, que a fruta, quando ela é bicada antes do tempo, por exemplo, pelo passarinho, né? O que acontece? Ela amadurece mais rápido, mas ela também fica azeda. Então, o que eu quero dizer? Uma criança em situação de abrigo, muitas vezes, ela vai amadurecer mais rápido para a vida. Porque se você for ver, né, um abrigo, eles têm que se virar muito. Porque eu estou falando até porque eu já atendi, né, umas situações sobre isso. E aí eles têm que, né, se banhar só, tem que fazer coisas só, porque eles estão dentro da instituição. Criança, né, eles têm que se cuidarem sozinhos e tal. Isso. Eles têm que... Porque são... Pensando mesmo, é uma instituição com muitas crianças profissionais, mas não é um para cada criança. Então, não vai ter esse ninar que eu estou falando o tempo todo, né? E aí, o que acontece? Vai ter faltas. Eles vão amadurecer mais rápido, eles vão ter que se desenvolver mais rápido.
Mas, ao mesmo tempo, eles podem se tornar adultos mais pessimistas, mais negativos quanto às suas potencialidades, adultos que não acreditam muito numa perspectiva melhor do futuro. Porque para eu acreditar que existe um futuro melhor, alguém tem que me dizer isso. Eu tenho que ver em algum lugar. É difícil que apareça do nada. Acontece? Acontece. Mas é difícil. Porque, como eu falei no início, a criança ela aprende a ver o mundo pelo olhar do adulto. Então, se o adulto que me olha não me diz nada de bom, de onde que eu vou trazer isso? Claro que na vida adulta eu também posso encontrar pessoas que vão me apresentando outras perspectivas, que vão fazendo com que eu, pense de outras formas e tal. Por isso que a terapia existe. Porque senão também, acabou os adultos, ninguém tem esperança. Mas é bem mais difícil. É bem mais difícil. É um exercício muito complicado. Só para, lá no Instagram, eu trabalhando muito esse mês, tudo com esses temas. E tem passado alguns exercícios muito simples. Não só para os pacientes, mas para as pessoas que seguem. E aí, eu posso falar porque eu que estou por trás e vejo, nas caixinhas de pergunta, nas enquetes, a dificuldade que eles têm de se dar, 5 minutos. Entendeu? De tempo. A dificuldade que eles têm de, por exemplo, eu fiz uma enquete uma vez de o quanto você consegue, por exemplo, sair sozinho se você quiser. E muitas pessoas disseram que não conseguem, porque tem uma necessidade absurda de eu só vou se alguém for comigo, eu só faço se eu tiver alguém para ir comigo, eu só consigo. Então, a gente fica muito refém do olhar do outro. Isso é muito complicado. Eu não posso dizer que o olhar do outro não importa. É lógico que importa, porque voltando lá para a infância, quando está falando do bebê, da mãe, eu entendi que eu sou um ser humano a partir do olhar de outra pessoa. Mas eu entendo o olhar do outro como se fosse um termômetro, para eu saber, para eu, enfim, me orientar. Mas eu não posso olhar para o olhar do outro como se fosse meu guia. A gente tem que saber sobre nós. Não pode ser que o outro faça isso, Como é importante o autocuidado, Tu estava falando, eu estava pensando aqui, meu Deus, passar um creme no corpo e no rosto é um autocuidado. Fazer uma... Fazer uma meditação é um autocuidado, cuidar das emoções, fazer uma terapia é um autocuidado, E falando sobre isso, tu poderia, Carliane, falar um pouquinho dos principais tipos, de autocuidado? O espiritual, o físico? Pronto. São vários. A gente poderia passar horas falando sobre cada mini autocuidado que pode existir, mas, em geral, eu costumo pontuar que existem 4, que é o autocuidado mental, emocional, que é essa parte mais, vamos dizer, voltada para a psicologia, que é a questão mais das emoções. Aí tem o autocuidado espiritual, que quero deixar claro que não tem a ver com religiosidade, mas é uma conexão que eu tenho com uma coisa maior, Pode até ser o meu eu mais pleno. Então, a meditação, como você pontuou, ela pode ser vista como uma espécie de autocuidado nessa linha, Aí tem também o autocuidado físico, que é extremamente importante. A gente estava até conversando, eu não lembro exatamente os dados, até queria lembrar para trazer certinho, mas existem sim muitas comprovações que falam que, 30 minutos de atividade física, uma caminhada de 15 minutos, ela afeta positivamente a tua concentração em tanto tempo. Então, a parte física, ela afeta muito a parte emocional. Existe uma conversa entre o nosso corpo e a nossa mente muito maior do que a gente compreende. E isso é muito importante, Eu não sei, acho que posso pontuar aqui, antes da gente estava conversando sobre bruxismo, que também tem a questão da ansiedade e afeta nos dentes, Então, enfim, a conversa entre o corpo e mente é muito grande. Então, a parte física ela é muito importante. As pessoas veem como se fosse estética, mas não é. Vai para além disso. E, por fim, eu poderia pontuar a parte social, Que aí no social eu falo tanto do meu relacionamento pessoal com outra pessoa, mas eu também falo da minha relação profissional. Porque o Freud, a psicanálise, vai dizer que o trabalho,
ele não é só para ganhar dinheiro. A gente gosta de trabalhar. Eu costumo até brincar que quem não gosta é porque está na profissão errada. Mas que trabalhar por si só é bom. Não o trabalho em si, mas a noção de ser produtivo. Eu lembro que quando eu atendi uma idosa, ela veio exatamente por essa questão de vou me aposentar e o que eu vou ser para a sociedade? Ser útil, né? Isso. A gente tem muito essa noção de ser útil, de precisar ser útil. Então, o trabalho ele também entra. Mas em todas essas áreas, o que eu costumo pontuar? Eu até brinco com os pacientes, que é uma dança. Eu tenho que dançar, muitas vezes, ritmos diferentes. Por quê? É impossível estar bem, isso aí eu preciso ser muito honesta, em todas as áreas o tempo todo. Mas eu posso dançar por elas. Então, eu entendo que meu autocuidado agora na parte física está precisando mais, então vou dar um olhar mais para isso. O meu autocuidado na parte emocional tá mais déficit, eu preciso cuidar mais disso. Então, eu vou dançando ali por elas, contanto que eu não negligencie nenhuma. Né? Tem que ter esse mínimo equilíbrio entre elas. Certo. E assim, vamos aprofundar um pouquinho nessas 4. Tu falou 4, né? Nessas 4, começando pela parte física. O cuidar do físico, Carliane, assim, aquelas pessoas que são mais, eu posso falar desleixadas, não sei, que não se cuidam, que não... Porque eu tô, gente, na frente de uma pessoa de muito autocuidado físico, viu? Que ela é linda. Então, assim, uma pessoa que não se cuida, não, sei lá, não come bem, não faz atividade física, não arruma o cabelo, não se maquia, vamos supor. Não que as pessoas precisam se maquiar, né? Mas, assim, essas pessoas que a gente vê que elas não se cuidam fisicamente, falando primeiro do físico, né? Onde pode estar a falha? Foi lá na infância, ela não foi bem cuidada, não foi bem ninada, não foi bem penteada. Onde é que pode estar essa falha dessa pessoa que não tem o cuidado físico? Daria um podcast só sobre isso, mas eu vou lhe dar um resumo. Agora, em dezembro, eu fui convidada por uma personal para a gente falar. Ela estava fazendo uma mentoria com alunos. E aí ela trazia o desafio de 21 dias para poder essas alunas cuidarem mais da parte física. Então, ela propunha, assim, desafios diários para elas. E aí eu entrava com a parte psicológica. E o que a gente via? Que muitas pessoas que não cuidavam da parte física, na verdade, estavam descontando na saúde física questões emocionais. Vou explicar. Por exemplo, eu vou falar de mim, Carliane. Eu durmo, sei lá, no modo avião. Eu acordo de manhã, eu vou primeiro fazer as minhas... Então, eu gosto, Carliane, de fazer uma meditação, de ter o meu momento de espiritualidade e tal. Se possível, eu gosto de fazer minha atividade física de manhã, para depois ligar meu celular e iniciar o meu dia. Porque se eu inicio o meu dia, já olha... meu olhar. Se eu inicio olhando no WhatsApp, eu já inicio, tipo, como... Eu tenho um livro, que não sei se você já ouviu falar, O Milagre da Manhã, que ele dizia que é como se a gente iniciasse o dia com a sensação de que a nossa casa está pegando fogo. Porque eu tenho que estar correndo. Então, se eu abro o meu celular, lógico, e tenho o WhatsApp, eu acordo já achando que tem um bocado de coisa para fazer. Então, existe um bloqueio. Eu travo, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. E aí, o que acontece? Pessoas que deixam de lado essa parte física, geralmente são pessoas que se deixam de lado enquanto pessoas. Porque o que acontecia, por exemplo, nesse desafio que foi feito no mês passado com a gente? A maioria das mulheres, elas acordavam, né, que eram muito mulheres. Aí mães e tal iam cuidar dos seus filhos, iam cuidar da casa, cuidar de tudo. Quando era à noite que elas iam fazer uma atividade física. Quando eu deixo para fazer à noite, é difícil eu fazer. Porque à noite você já está cansado. Você já está esgotado. Aí o que quer fazer? Quer comer um doce, uma pizza, uma coisa assim. E aí vai dormir feliz. Só que no outro dia vem o remorso. Mas aí já acordou com a casa pegando fogo de novo, nesse sentido. Já começa todo esse ciclo que a gente chama de autossabotagem. Então, o que eu vejo em pessoas que estão deixando a parte física de lado? São pessoas que, na verdade, estão se deixando de lado. Porque eu acordo primeiro... Até pontuei esse exemplo lá na aula que eu dei. O ideal seria que eu já fizesse tudo para mim de manhã, tipo, quando eu acordasse.
para depois eu dar para as pessoas. Por quê? É como se eu fosse um carro, vamos pensar assim, e aí eu estou na reserva. E aí eu rodo durante o dia. Quando é à noite, que eu tenho que fazer alguma coisa para mim, eu não tenho mais combustível. Então, pessoas que deixam a parte física de lado, na verdade, são pessoas que estão se deixando de lado. Mas aí foi a pergunta que eu fiz, né? Mas por que elas se deixam de lado? Aí tem que investigar, né? Sim. Uma das causas pode ser aquele cuidado, né? Que não é o cuidado que faltou na infância. Sim. Porque, assim, vai depender muito de cada pessoa. Mas, no geral, o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona com economia de energia. Então, fazer atividade física não é legal. Assim, antes de fazer. Eu tô com preguiça, é muito melhor ficar na cama deitado mais 5 minutinhos. Nosso cérebro funciona com essa linha de raciocínio. Se lá na infância eu tive, por exemplo, essa falta de... Por exemplo, eu fui uma criança que meu pai me colocava muito nos esportes. Então, eu fiz basquete, fiz natação. Eu gostava desse movimento, de estar sempre me mexendo. Então, eu trago isso para a minha vida adulta. Mas tem gente que não teve isso. Os pais não consideravam como importante o se mexer. Porque a criança brincar, ela é uma atividade física na infância. Mas tem pais que dizem, não, prefere que toma aqui. É bem mais fácil, né? Então, primeiro que eu não aprendi esse comportamento. Às vezes não é uma falta de cuidado? É. Mas é também uma falta de padrão. Eu não aprendi sobre isso. Então, como é que eu vou trazer isso para a vida adulta? Mas existem outras coisas também. Que é, por exemplo, eu não me considero uma pessoa importante, eu não me considero uma mulher bonita. Para que eu vou me cuidar aqui? Eu vou cuidar do meu filho, do meu bebê. Eu estou dando um exemplo. Que tem muito mais potencialidade. Tem muitas mães que se realizam através dos filhos, e que eu acho perigoso, porque acaba trazendo para esses filhos uma carga muito séria. Mas, sim, lhe respondendo mais objetivamente, pessoas que são mais descuidadas com a parte física, na verdade, eu entendo como se fosse um espelho do que está por dentro. É tanto que a gente costumava falar na supervisão do estágio, quando eu estagiava na faculdade, que pacientes, quando a gente via, né, que eles estavam saindo da depressão, era muito comum a gente ver que eles iam para a clínica, tipo assim, com o cabelinho penteado, mais arrumadinhos, mais cheirosinhos. Não significa que eu passar um perfume e eu estou boa da depressão, mas é porque começava a voltar a se investir, a se cuidar. Então, se eu não ligo para a parte física, na verdade, talvez eu esteja te denunciando que aqui dentro eu não estou ligando para nada. Entendeu? Então, a parte física é só um reflexo. Essa semana eu estava conversando com a pessoa da minha família, que ela teve 3 filhos e ela engordou, tipo, 30 quilos depois desses 3 filhos e nunca mais conseguiu voltar, né? E aí a questão não é nem o peso, mas a questão é que a saúde dela começou a ficar muito comprometida. E aí ela me mandou uma foto que estava na academia. E eu sei que ela não gosta. Mas eu disse, olha, parabéns, até para você ter mais tempo com seus filhos, cuide da sua saúde. Então, eu sou muito contra, assim, questão de dieta, essas coisas. Eu sou a favor de você entender que ali você está cuidando de você. Sim, e cuidando das emoções, né? Que tudo está envolvido, né, Carlinhos? Sim, e outro. Vamos falar de outro, o espiritual. Fala um pouquinho aí. Pronto. A parte espiritual, ela tem a ver com a conexão com algo maior. E aí tem gente que vai levar para a área da religiosidade, né? Falando assim, Deus e outras religiões, enfim. Tem gente que vai levar para coisas mais holísticas. O nome que você vai dar não interessa. A parte espiritual tem a ver com o meu tempo conectado, por exemplo, com a natureza, com algo que vá para além dessa relação mais... Não é nem mundana, mas é a palavra que está vindo na cabeça. É como se fosse um momento de conexão mesmo. Então, um tempo que eu até... No livro, eu tenho no meu livro, eu coloco que tem um capítulo que é exatamente assim... Autoconhecimento ou meditação. O nome você escolhe. Não se trata sobre
eu precisar meditar. Mas é um tempo de qualidade em que eu estou aqui pensando no meu dia, que eu estou respirando, que eu estou agradecendo por estar viva, né? Esse momento que a gente está vivendo mostra muito o quanto respirar é importante, o quanto estar viva é importante. Então, é esse momento de gratidão, vamos dizer assim, esse momento mais profundo. Isso é um momento de autocuidado espiritual extremamente importante, porque nós não somos só matéria, né? Nós somos também espírito. E é exatamente esse momento de estar ligado com essa parte mais não palpável que nós temos, né? Visualizando como eu quero que seja o meu futuro, sonhando, essa coisa mais transcendental, vamos dizer assim. 40, né? Certo. Sim, então, resumindo essa parte do autocuidado espiritual, a pessoa acaba se conhecendo também, né? Envolve muito autoconhecimento, né? Só para não estender muito, mas eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele vem exatamente do eu querer parar para me conhecer. Então, quando eu tenho um paciente que ele diz assim, eu choro sem motivo, a gente nunca chora sem motivo. A gente pode não saber pelo que a gente está chorando, mas chorar sem motivo não existe. A mãe, ela sabe cada choro do bebê, se é cólica, se é sono, por quê? Porque ela conhece. Ela não nasce com esse bebê, ela já sabendo tudo. Então, se eu paro para me ouvir, eu sei por que eu estou chorando. Então, seria isso. Ótimo. E vamos falar de mais dois? Tem o emocional, né, que é a parte... Importantíssimo. E o social, então, pontuar um pouquinho. O emocional seria muito ligado com a parte espiritual, né? Tem muito a ver com cuidado das minhas emoções. Às vezes eu conheço as minhas emoções, mas eu não sei muito como lidar com elas. E aí pode entrar, por exemplo, uma terapia. É muito importante eu ter esse cuidado para a minha área mental. Outra coisa que a gente pensa que é besteira, mas felizmente isso está sendo desconstruído ultimamente. Né? Eu tenho muitos pacientes inteligentíssimos com resultados cognitivos maravilhosos, mas que não conseguem chegar na parte profissional que desejam, porque tem uma crise de ansiedade na hora de uma prova, por exemplo. Então, o cuidado emocional, ele tem a ver muito com o meu olhar para a minha base. Né? Então, a minha ansiedade, muitas vezes, é uma disfunção, por exemplo, do que eu quero e do que eu consigo e do que eu penso que posso. Então, esse cuidado, ele, assim, o principal eu realmente considero a terapia. E aí eu não considero só por ser psicólogo, mas porque eu também sou paciente, né? Mas grupos terapêuticos também existem, que são muito importantes. Redes de apoio em que você possa se sentir contemplado, falando sobre as suas emoções. Ansiedade não é besteira. Não é depressão também, não é nessas que são as mais faladas, mas tem muitos outros. Eu tenho muitos pacientes que têm transtornos mais graves, como borderline, por exemplo, que não são compreendidos, e aí são vistos como pessoas loucas. Não é por aí, né? Então, o cuidar dessas emoções é também o cuidar do próximo, né? Que seria o cuidado social, que é o meu resultado nas relações, o meu resultado no trabalho. Porque se eu estou com as minhas emoções boas, eu consigo entender que quando a pessoa olha de cara feio para mim, às vezes não é nada a ver comigo, é ela que não acordou bem. Agora, se eu já chego no meu trabalho com as minhas emoções ruins, e aí eu encontro com outra pessoa que também está com as emoções ruins, meu dia todo vai ser péssimo. Então, assim, só para provar, né, que o autocuidado, ele vem a ser a base de tudo. E é por isso que eu falo tanto dele. Porque eu acredito de verdade que quando a gente está bem, as coisas fluem, né? Só para eu fechar a minha fala, é aquilo que eu penso muito, assim, se eu tenho uma árvore e aí os frutos estão podres, vamos dizer assim, e eu fico cuidando o tempo todo dos frutos, toda a vida vai estar ruim, porque eu vou estar remediando. Agora, se eu vou lá cuidar da base da árvore, entender, por exemplo, se está faltando alguma coisa no caule e tudo, se eu vou na raiz do problema, os frutos sempre vão estar bons. Claro que dá mais trabalho, né? Mas o resultado é bem melhor a longo prazo. Verdade. Tu falando aí, eu lembrei muito que hoje se fala muito, né? Sempre se falou, né? Em inteligência emocional e inteligência relacional, né? Também. Porque não adianta a pessoa ser super bom em algo se ela não tem esse lado emocional trabalhado, né? Ela não vai se dar bem no trabalho, ela vai sempre ter problemas e não vai conseguir
né, evoluir, né, nessas áreas. Né? Nós somos seres sociáveis. Tem um texto do Freud que eu gosto muito, que se chama O Mal-Estar na Civilização. O mal-estar na civilização. Ele diz mais ou menos assim, um exemplo, né? Que eu, enquanto criancinha, vamos supor, 3 anos, eu não quero dividir meu brinquedo. Mas eu entendo que eu quero brincar com o coleguinha. Então, eu tenho que abrir mão do meu brinquedo, pelo menos um pouquinho, para eu ter o coleguinha brincando comigo. Ou seja, estar na sociedade provoca um pouquinho de mal-estar, porque o meu limite começa quando inicia o seu. E essa dança nem sempre é fácil. Às vezes eu vou pisar no teu pé, às vezes você vai pisar no meu. Mas se eu entender que eu sou um ser relacional, que eu preciso de você e você precisa de mim, a gente vai minimamente ali fazendo acordos para que fique bom para todo mundo. Então, pessoas que são autossuficientes, que não entendem essa parte do relacional, são pessoas que estão, eu entendo, um pouco iludidas, né? De acharem que não precisam do outro. A gente precisa do outro para tudo, até para existir. Eu costumo dizer que nós somos a única espécie que realmente, se você vê, né, é a que mais passa tempo com a mãe. 30 e poucos anos ainda estou em casa. Os cachorrinhos, os animais aí, meses já estão cada um por si. Então, a gente precisa ter essa inteligência emocional social. É verdade. E faltou alguma? Ah, tu acabou falando da social, né? Ótimo. E, para finalizar, umas dicas que você pode dar aí para a gente ter mais autocuidado. Autocuidado é igual motivação, tem que ter todo dia? Eu costumo dizer que existe um tripé, né? Que é rede de apoio, persistência e constância, para ter o autocuidado. Por quê? Porque eu preciso entender que todos os dias eu preciso persistir um pouquinho. Não sei se você conhece, mas eu adoro, como eu trabalho com criança, eu adoro fábula. E aí tem a fábula da lebre e da tartaruga. Não sei se você já ouviu falar. Que elas marcam corrida e todo mundo diz que quem vai ganhar é a lebre, porque ela é mais rápida, mas quem ganha é a tartaruga. Porque a lebre dorme no meio do caminho e a tartaruga passa por ela. Então, é um exemplo que eu quero dizer que fazer todos os dias um pouquinho é sempre melhor do que fazer um dia só um pocão. Eu até, agora lembrei, eu costumo usar um exemplo com os meus pacientes, assim, se eles vão para a dentista no outro dia. Adianta escovar o dente a noite toda, se passou o mês inteiro sem escovar o dente, não adianta. Então, eu preciso fazer todos os dias aquela atividade. Ainda que eu esqueça uma vez ou outra, que não é o certo, mas eu preciso fazer todos os dias um pouquinho. Então, o que eu posso dizer? A motivação, ela é uma base para o autocuidado, como o autocuidado também é para ela, como se fosse uma retroalimentação. Se eu estou fazendo, eu estou me motivando, porque quando a gente está em movimento, é impressionante como as coisas fluem mais. E aí, por que eu dei o tripé? Porque eu preciso ter essa persistência de entender que é importante ser constante, mesmo que um pouquinho ou um pocão todos os dias. E quando essas duas coisas falharem, se eu tiver uma rede de apoio, que o nome realmente seja apoio, eu vou conseguir. Porque na hora que eu falhar, eu tenho o outro ali para me dar esse suporte. É aquilo que eu falei, né? Da mãe, do pai, enfim. E aí, assim, dicas. Lógico que seria muito irresponsável da minha parte se eu não indicasse a terapia, né? Como a coisa mais importante. Mas eu entendo que até para chegar na terapia, existe um processo de aceitar que eu preciso de ajuda, primeiro. Né? Então, eu costumo pedir para os meus pacientes para eles pensarem no que eles fariam por um amigo. Então, um amigo que eles gostam muito. Então, se colocar em terceira pessoa. E aí, eles pudessem fazer por eles. Por exemplo, você seria tão duro assim com o melhor amigo seu? Muitas vezes a resposta seria não. Então, por que você está sendo duro assim com você? Então, eu começar a me dar, eu acho esse um dos exercícios mais importantes. Aquilo que eu tanto peço para o outro me dar. Na hora que eu me basto, o outro ele vem para transbordar o que já está bom em mim. E não para me preencher nada, porque aí eu viro refém desse outro, né? Mas, enfim, tem que também fazer uma publizinha, e aí eu vou dizer que lá no meu Instagram tem várias atividades, a gente está com um quadro Psi Carliane Mendes, né? PSI, Carliane com C Mendes, _. E a gente está com um quadro esse mês só falando sobre autocuidado, então
tem 2 dias na semana, terça e quinta, que sai um vídeo com exercícios. Mas esses todos que eu já falei aqui, sobre se olhar para cada uma dessas áreas, se dar um tempo de qualidade, acordar e se dar um tempinho, pelo menos 5, 10 minutos, antes de olhar o celular. Isso tudo é autocuidado. Você se ouvir, eu acho que é a máxima do autocuidado. Ótimo. Se amar, né? Resumindo, você tem que se amar. A gente tem que se amar para poder se cuidar. Né, Carliane? Eu quero te agradecer muito, tá? Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, tá? Já vou convidando, quero você aqui novamente. A gente fala de outros assuntos, que assunto tem bastante, né? O teu Instagram, vou deixar nas descrições, mas é @psicarliane_mendes_, _, né? Ótimo. Então é isso, agradeço muito, tá? Muito obrigada. Gente, ó, e não esqueçam de seguir lá o Mente Sã Podcast, @MenteSãPodcast no Instagram, vai estar aqui embaixo também. E sigam o canal aqui também, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!